banco. Não só tem esse caso dessa mulher não, viu? Tem muita gente aqui na Paraíba que o parente morreu e que tentou também tirar o empréstimo no nome do parente. Tem um bocado de gente na Paraíba que só não levou o defunto pro banco, mas ligou ainda pros bancos, para aquelas agências. Ei, dá pra tirar não, mulher? Dá um jeitinho aí. Meu tio morreu, meu pai morreu, mas dá pra dar um jeitinho aí que a gente resolve. Tá pensando que é brincadeira? Não. Essa levou o tio morto na cadeira de roda. Mas tem gente aqui na Paraíba que ligou, tem muita gente, para agências de financiamento, mandando liberar o empréstimo. Não, meu pai morreu ontem, tá pra liberar hoje aí. Libera que eu dou um jeitinho. Tá pensando que é brincadeira? Jaime Assi, conta essa história, Jaime Assi. Ao vivo, Jaime Assi, Cabrini Andrade. Cidade em Ação. Pois é, Samuca. Boa tarde mais uma vez, Samuca. Além disso, Samuca, dessas tentativas aí, um relatório recente sobre a compra de armas no Brasil detectou que mais de 40 mil mortos compraram armas no Brasil com essa liberação que houve aí no governo passado. Mais de 40 mil mortos compraram armas. Não é só essa mulher que tentou fraudar um banco aí para tirar 17 mil reais. E esse caso, que a gente vai falar agora, já ganhou repercussão em muitos países, na Argentina, lá no Reino Unido e até na Austrália. Esse caso já ganhou repercussão. Não é comum você ver uma pessoa numa cadeira de rodas, chegar num banco, tentar fazer um empréstimo e tentar ainda fazer até a assinatura, né? E muita gente aqui na Paraíba e todo o país está questionando ainda, será que ele estava morto? Será que ele estava vivo? Morreu há quanto tempo? Ela sabia ou não sabia? E olha que ela era cuidadora desse senhor de 68 anos, que é seu Paulo Roberto Braga, de 68 anos. A Érica de Souza Vieira era cuidadora dele, então ela conhecia todas as nuances, todos os comportamentos que esse senhor tinha no dia a dia. Mas sobre o crime em si, nós vamos falar agora com uma pessoa que é perita disso. Perita Amanda Melo, que é conhecida como Amanda Ciaçai, já é muito conhecida da gente. E a Amanda vai explicar pra gente essa situação. Amanda, nesse caso aí, vamos começar pelo crime. Tem crime? Qual o principal crime ou os crimes que ela praticou? Vamos lá. Oi, Samuca. Boa tarde para todos que nos acompanham. Prazer estar aqui, viu? A gente pode fazer um compilado de possíveis crimes aí. Primeiro, ela foi autuada em flagrante pelo crime de furto mediante fraude e também pelo crime de vilipêndio de cadáver. Vilipêndio de cadáver é um crime que se caracteriza quando o cadáver não é respeitado. E aquela situação fica bem claro a total falta de respeito com aquele senhor após morto. Concordo com isso. Porém, não concordo com a imputação de furto mediante fraude. Eu iria muito mais para uma tentativa de estelionato, né? Mas aí foi o delegado que imputou, mas quando for para a justiça, o juiz pode entender de outra forma e mudar essa imputação. E ainda é importante falar que para ocorrer mesmo a tentativa de estelionato, para se configurar esse crime, era necessário que houvesse alguma tentativa que não apenas a assinatura. Um exemplo, muitas pessoas falam assim, Amanda, mas o que essa mulher foi fazer lá sabendo que tinha que assinar? Eu, particularmente, acredito que ela não esperava que ela teria que assinar. Podia ser feito apenas uma biometria ou um reconhecimento facial. Se isso foi feito e não deu certo e aí foi para a assinatura, crime de tentativa de estelionato. Porém, se ficou apenas com a assinatura, foi um único ato e a assinatura não se concretizou, então, e não se concretizou porque tinha um cadáver, a gente está diante do que o Código Penal chama de crime impossível. Então, ela não poderia ser responsabilizada por isso, porque era impossível se configurar até a tentativa. Vou te dar um exemplo para tu entender o que é o crime impossível. Por exemplo, fulano namora com fulana. Fulana diz que está grávida, fulano não concorda e diz que quer abortar aquele filho. E fulana diz não. Aí ele vai escondido dela e coloca um abortivo na bebida dela. Ela toma, passa mal, vai para o hospital. Fulano acha que ela abortou. Mas quando chega no hospital, descobre que ela nunca esteve grávida. Era conversa dela. Fulano não vai poder ser responsabilizado pelo crime de tentativa de abortamento, porque é crime, viu, Samuca? Ele não vai poder, porque ela não estava grávida. Então era um crime que era impossível de ter acontecido, inclusive a tentativa. Então a gente faz essa analogia. Agora, se houve
a tentativa de reconhecimento facial, se foi feito e não deu certo, da biometria, o dedinho foi feito e não deu certo e foi para assinatura, a gente configura, tá? Isso aí sim. E a gente pode estar diante de outro crime também, omissão de socorro, que o delegado lá também não imputou, mas que pode também ser o caso, né? Por que eu falo sempre pode? A autoridade é ele, quem está com os autos do processo é ele, então ele resolve. Eu estou falando pelo que a imprensa está amplamente divulgando. Omissão de socorro, por quê? Jaimaci bem falou no início, ela era cuidadora dele, ela conhecia demais ele. Então era a primeira pessoa para reconhecer quando ele não estivesse bem. E aí a gente vê testemunhas que prestaram depoimento na delegacia. O primeiro, assim que ela desce do carro de aplicativo, passa um casal, esse casal deu seu depoimento e disse que chegou a ela e perguntou se ela queria ajuda porque ele parecia não estar bem. E ela disse, não, ele está bem, não precisa de ajuda. No banco, isso se repetiu. Ele não está bem, não, ele está bem, ele é assim mesmo. Omissão de socorro, porque ela deveria saber. Valeu, Amanda, muito obrigado pela sua participação aqui. Portanto, aí, Samuca, a participação de uma pessoa que sabe, explicando aí o que é crime e o que não é crime. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Pois é, ela disse bem, não é? Ela disse bem, ela falou bem. Sabia, ela conhecia, tomava conta. Agora, deixa eu só para concluir, dizer uma coisa para você. Aqui mesmo na Paraíba tem muita gente que já tentou dar o golpe com a pessoa morta. Não fazendo assim como ela, levando para o banco. Mas eu conheço de pessoas que trabalham com empréstimo e me disseram, Samuca, quantas pessoas, filhos, olha essa, já ligaram para mim dizendo, fulano, dá para liberar o empréstimo aí? Meu pai morreu, mas tu libera que eu dou um jeitinho aqui e libera aí para mim, a gente dá um jeito. Falsifica a assinatura, pá, entendeu agora? Muita gente já tentou fazer isso. É um absurdo, né, cara, fazer isso. Falta de respeito muito grande. Deixa eu falar com o meu amigo da